Fala galera, estamos aqui em mais um podcast, 3x2 podcast, como sempre, sendo guiado pelos três. E como não é diferente, hoje recebemos um convidado muito especial aqui e eu vou deixar o Lucas falar para você. Mas já lembra, se você está assistindo esse episódio, se por acaso ainda não nos segue, não nos acompanha, clica aí para seguir e compartilha também os nossos conteúdos que eu tenho certeza que Deus vai edificar a vida de alguém através do que vai ser falado aqui hoje. É isso aí, tudo bem, pessoal? Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. E sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso convidado. Ele vem diretamente de Curitiba, ele é casado com a Aline, ele é pai do Arthur, Gabriel e da Alicia Gabriela. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Curitiba, prega a palavra do Senhor pelo Brasil e fora dele. É teólogo, filósofo, policial militar, escritor de 2 livros e também é pré-candidato a deputado estadual. Recebemos aqui no 3x2 com muito carinho o pastor André Santos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. É um prazer imenso estar com você, estar com o Henrique nessa mesa de conversa que tem alcançado milhares de pessoas de forma extraordinária, edificando vidas, e cooperar com vocês nesse projeto que vocês construíram e que não nasceu no coração de vocês, nasceu no coração de Deus. É um presente. Os dois falando dos três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Que legal. Prazer estar com vocês, meu amigo. Que benção, que benção. Você pegou o currículo, é extenso, né? Mas a hora que começou a falar o nome dos filhos ali, eu já me identifiquei, porque eu quero chegar ali, eu tô na caminhada, eu tô com 2. Né? Então, estamos ali batalhando. Vamos ver se daqui a pouco vem a menina também. Eu tenho 2 filhos, né? Daqui a pouco vem a menina e vai ser uma benção. Mas para começar a te conhecer um pouquinho, para talvez alguém que não te conheça, pastor, conta pra gente como é que foi o seu início de jornada na carreira cristã aí, se você já vem de uma família cristã, se desde sempre foi evangélico ou não. Conta um pouco da tua história pra gente te conhecer. Henrique, eu venho de uma criação evangélica, cristã, protestante. Contudo, a minha mãe aceita Jesus quando eu tenho 3 anos de idade. Até os 3 anos, a tradição da nossa família, por parte de mãe, era uma tradição católica, tanto é que eu fui apresentado na igreja evangélica quando bebê, mas também fui batizado na igreja católica. A família do meu pai já era de tradição evangélica protestante, já eram assembleianos. Então, por esse motivo, a minha mãe me leva para a igreja para ser apresentado na igreja evangélica, mas me batiza também na igreja católica. Quando eu tenho 3 anos de idade, ela aceita Jesus, vai para a igreja evangélica, integra a Assembleia de Deus em um dos nossos bairros em Curitiba, e a nossa criação passou a ser, a partir daquele momento, evangélica, assembleiana, pentecostal. E meu pai, no entanto, apesar de ser uma pessoa com princípios, com caráter, uma pessoa que tem uma conduta, uma postura muito séria, mas não havia tomado a decisão por Cristo até eu completar 15 anos. Quando eu chego aos 15 anos, meu pai entrega a vida a Jesus também e passa agora a caminhar com a minha mãe na fé, servindo a Cristo. Então, durante esse período de infância, adolescência, juventude, eu tive uma base muito sólida de formação cristã. Cresci dormindo debaixo dos bancos da igreja, ouvindo as palavras que Deus liberava sobre a minha casa, sobre a minha família, os cultos familiares e domésticos. Como nós crescemos em uma casa que compartilhava do mesmo terreno a casa da minha avó, a casa da minha mãe, a casa da minha tia. Então, esse ambiente era um ambiente de acolhimento, era um ambiente de cuidado. A minha avó, a minha tia e a minha mãe, consequencialmente, acolhiam muitas pessoas, oravam, faziam campanha, intercessão, tinha culto semanal, toda terça-feira tinha culto doméstico, sábados tinha vigília na casa da minha avó, o pessoal saía da igreja e ia para lá. Eu cresci nesse ambiente, vendo Deus falando, vendo Deus libertando pessoas. Era comum ver pessoas sendo libertas. Nessa formação que eu tive, recebi essas experiências de forma muito extraordinária. Então eu agradeço a Deus por essa escola, que é a escola que me fundamenta hoje. Eu tive o privilégio de ter a minha mãe como a minha primeira professora da escola bíblica dominical. Olha que eu era criança, ela me levava como professora da escola dominical e eu, como aluno, lá estava com ela. É impossível esquecer as memórias dela sentando ao nosso lado enquanto criança, com uma Bíblia ilustrada, ainda sem cor, que nós havíamos ganhado de presente do nosso saudoso pastor Alvino Borba, e todas as noites ela lendo histórias da Bíblia para nós. Todas as noites ela compartilhando com a gente, comigo e com a minha irmã, as experiências, todas as noites ela lendo uma das passagens. Então,
Para mim, isso foi a base, é a base que eu hoje carrego como fundamento para a estrutura que nós estamos construindo desde então. Tive esse presente, esse privilégio. Que benção, que benção. A Bíblia diz, ensina o caminho, no caminho, né, que o menino deve andar, e até hoje está aí, firme e forte. É legal você ressaltar isso, que a sua mãe fazia isso. Eu me lembrei agora da importância, até agradecer a minha esposa, porque ela me força muito a fazer isso com os meus filhos. Tá sempre lendo uma história, tá sempre no caminho da escola, fazer uma oração juntamente com eles. E assim, eu vejo o quão desenvolvidos eles são na fé, mesmo pequenininho. O menorzinho tem 1,5 e o outro tem 4,5, né? Mas mesmo assim, já orando junto, né? O maiorzinho ora quando é a vez do menor, porque ele ainda não sabe, né? Ora por ele, então vai se desenvolvendo isso realmente, essa fé estruturada, porque daí realmente é aquele momento que a gente entende que, mesmo que se um dia chegasse a desviar, mas conhece o caminho, sabe o caminho de volta de casa, assim como o filho pródigo, né? Ele sabia para onde ele deveria retornar. Isso é muito interessante. Que bom saber que a tua história passa por essa jornada aí realmente de fé estruturada. E isso acontece mesmo, que em casa às vezes a gente senta para almoçar e o Ravi fala, eu falo, vai filho, vai comer e tal. Pera, pra mim tem que fazer oração. Ele fala pra mim, né? Eu falo, é verdade, pera aí, o pai já tá indo. O pai ia orar, não se precipite. Calma, que ansiedade é essa, né? Mas é isso mesmo, né? Você começa a ensinar desde pequeno, né? Então isso fica enraizado, né? E vai dar certo. Lá na frente você vai ter que colher esses frutos, né? Exato. Uma curiosidade, né? Onde que surgiu a Polícia Militar nessa caminhada? Né? São quantos anos já? Eu estou há 14 anos na Polícia Militar do Estado do Paraná. Nesses 14 anos, inúmeras experiências, lugares específicos de trabalho muito especiais. Então, é uma carreira que eu amo, uma profissão que eu amo. E essa é a profissão dos meus sonhos. Um dia me perguntaram, pastor, o teu sonho era ser pastor? O teu sonho era ser pregador? Quando essa pessoa me pergunta isso, eu sou obrigado a refletir, a pensar. E aí caiu a ficha, eu falei, uau, eu nunca pensei em ser pastor. Eu nunca pensei em ser pregador. O meu sonho de criança sempre foi ser militar. Desde de novinho, meu desejo era brincar com arma, brincar de polícia, brincar de exército. Eu gostava e sempre gostei disso. Então, meu sonho sempre foi ser militar. Aos 18 anos, eu ingresso no Exército Brasileiro. Só que antes de entrar no Exército, eu já havia feito a prova para a Polícia Militar. Eu me inscrevo para fazer a prova para a Polícia Militar do Paraná com 17 anos. E em 2009 eu passo nessa prova, mas fico na suplência e entro logo após terminar o meu serviço obrigatório no Exército. Então, eu faço a prova para a polícia, entro no Exército, saio do Exército, fico um tempo fora trabalhando numa empresa privada e sou chamado para a polícia. Em 2012 eu entro para a Polícia Militar. Essa é a profissão dos meus sonhos. E é legal que o dia que eu estava pensando sobre a resposta que eu dei a este amigo que perguntou se era o meu sonho ser pastor e eu disse que não, quando eu disse isso, Deus falou comigo. Deus me disse, nunca foi teu sonho ser pastor, teu sonho era ser policial e eu realizei o teu sonho, mas ser pastor era o meu sonho. Então, Deus dizendo para mim, eu realizei o teu sonho e hoje você realiza o meu sonho, que é você ser pastor, ser pregador. Então, hoje, e legal que eu consegui conciliar até aqui essas duas coisas, o meu sonho e o sonho de Deus. E hoje você diria que você é um policial pastor ou um pastor policial? Eu acredito que a vocação pastoral, o dom que Deus me deu, ele vem antes de eu nascer, né? Então a profissão eu aprendo, a vocação Deus me dá e ela aparece, o dom eu já tinha e ele vai sendo despertado, né? Então eu prefiro dizer que sou primeiro pastor do que ser policial. Legal. Que bem. E a Bíblia diz que, em Isaías 55:8, se eu não me engano, que os sonhos de Deus e os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos, né? Então, quando você consegue viver os seus sonhos como você conseguiu, mas ainda consegue viver ainda com mais excelência os sonhos e os planos de Deus para a tua história, aí eu tenho certeza que a vida do ser humano está completa, né? Porque não tem como estar infeliz porque Deus, se ele é perfeito, ele te colocou numa posição para ser perfeito e exemplo onde você está, né? E você tem sido, com certeza, como a gente tem visto, um pastor de excelência. Então, é muito bom ver isso, né? A gente conseguir caminhar com a nossa vida secular, né? Com os nossos trabalhos e afins, mas linkar com os sonhos e os planos de Deus também para as nossas vidas. Aproveitando essa fala sua, tem uma frase que eu digo que
o lugar de sucesso só é alcançado no cumprimento do propósito. Então, nós precisamos ter essa consciência que o sucesso das diversas áreas da nossa vida, familiar, profissional, emocional, espiritual, está estritamente conectado com o cumprimento do propósito que Deus estabelece para a nossa vida. Quando eu entendo o propósito que Deus tem comigo, quando eu entendo a vocação, o ministério, a chamada, o que Deus espera de mim e eu me coloco à disposição dele, eu estou destravando, desbloqueando todo o caminho para o sucesso e a realização em todas as áreas da vida. A disposição que eu tenho em cumprir o propósito vai determinar as minhas realizações em áreas que jamais eu teria condições de ter excelência, de ter sucesso, de ter satisfação se eu não estivesse cumprindo o propósito. Às vezes nós encontramos pessoas que estão tentando atingir alguns lugares, chegar a alguns lugares, mas deixando de lado aquilo que seria o principal, o sonho de Deus, o projeto de Deus, e é inevitável a frustração. Agora, quando eu estou onde Deus quer que eu esteja, e me disponho a isso, Deus me leva a lugares de realização em todas as outras áreas. Deus faz por mim aquilo que ninguém poderia fazer. Deus faz por nós aquilo que ninguém poderia fazer. Na nossa disposição em cumprir o propósito dele, em cumprir a vocação, a chamada, o ministério. Isso é extraordinário. E é óbvio que o texto que você disse de Isaías reflete a realidade. O que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que a gente imagina ou sonha. E o legal é que nós demonstramos que acreditamos no que Deus tem para a nossa vida conforme nós nos entregamos àquilo que Ele propôs. O que determina o quanto eu acredito nas promessas que Deus liberou sobre a minha vida é o quanto eu me dedico a construir este alguém que Deus disse que eu serei. Um exemplo. Deus disse que eu vou ser um pregador. No caso do Lucas, Deus disse que eu vou ser um cantor. Deus me deu um dom, um talento, uma vocação. Eu vou te levantar e você vai cantar e com o teu louvor você vai adorar o meu nome, mas curar pessoas. O quanto eu me preparo para ser um cantor determina o quanto eu acredito no que Deus me prometeu. Então, o quanto eu me dedico a uma técnica vocal, uma apuração da minha capacidade de cantar, o quanto eu me dedico a estar envolvido nesse meio determina de fato se eu creio ou não no que Deus me prometeu. Quando Deus aparece para mim, nos 15 anos de idade, e diz, vou te levantar como pregador, eu acreditei tanto naquilo que a primeira coisa que eu fui fazer foi me dedicar para pregar. Em que sentido, pastor? Fui me dedicar para estudar, fazer curso, me preparar, aprender a falar, aprender a entender, interpretar a Bíblia. Por quê? Porque se Deus disse que eu vou pregar, eu preciso estar pronto para pregar. Hoje, muitas vezes, as pessoas cometem um caminho inverso, elas seguem um caminho inverso. Deus diz, vou te levantar para pregar, elas investem na imagem pregador. E antes de ter a imagem pregador, precisa ter o pregador formado, o conteúdo pregador, a essência, a preparação. Então, o melhor caminho é esse. Me dedico naquilo que Deus propôs e Deus vai me levar a lugares que eu jamais imaginei. Com certeza. E até pensando aqui, e Deus nunca nos esconde que a gente vai ter problema, que a gente vai ter adversidade no meio desse caminho, né? Então você, assim, se preparou para isso, com certeza você minimizou esses problemas, essas adversidades, porque você estava preparado para a chamada, para aquilo que Deus colocou na tua vida, né? Eu até falei antes que eu ministrei no domingo, você ministrou na segunda, né? Falando a respeito dos tipos de visões que a gente tem que vai nos fazer alcançar esses sonhos, esses planos de Deus para as nossas vidas ou não. Porque eu ministrei a respeito dos 12 espias. 10 espias tiveram a visão que eles não poderiam acessar aquela terra em que o Senhor havia prometido, ou seja, a promessa de Deus para a vida dele, dos antepassados, que eles não conseguiriam atingir aquele objetivo, porque tinham problemas, tinham gigantes, os povos eram muito fortificados, as fortalezas eram muito grandes e eles acreditavam que eles não chegariam lá. E os 10 espias que acreditavam nisso, realmente eles não chegaram. Ou seja, a crença que eles tinham era limitante o suficiente para fazer eles não chegarem e não acreditar na promessa de Deus. E eles alcançaram isso. Agora Josué e Caleb, os outros 2 espias, né, que visualizaram a mesma terra, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, mas que confiaram na promessa, que confiaram naquilo que Deus tinha dito que eles alcançariam,
foram os únicos 2 que chegaram, né? Então a gente, enquanto crente, enquanto cristão, muitas vezes a gente foca no problema, foca na adversidade e acaba não conseguindo alcançar, né, esses sonhos, esses planos de Deus, e às vezes a gente acaba se frustrando e achando que Deus não tinha preparado realmente aquilo que ele prometeu. Mas não, quem não estava pronto, quem não estava preparado era a gente, né? Com a nossa visão. Então acho que cabe muito bem no que você colocou, quando você se prepara realmente para o que Deus tem para a tua vida, não tem como dar errado, né? Porque o nosso Deus, ele é o Deus impossível. Se a impossibilidade está ali na frente, ele vai dar um jeito e ele vai resolver, né? Mas a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado. Disponível, né? Disponível. Porque Deus, como a gente já escutou tantas vezes, né? Deus não procura pessoas prontas, né? Procura pessoas disponíveis, né? A gente deve se preparar, como o senhor falou, deve estar pronto, buscar isso, né? Mas isso é importante, mas se você não estiver disponível também para servir, para fazer, de nada vai valer, né? Esse preparo, né? Então, estar disponível para servir, para fazer a obra, para contribuir da forma que é necessário. E o legal é que a preparação é consequência da disponibilidade. Verdade. Só se prepara quem está disponível para se preparar. Só tem capacidade de estar se preparando quem deixou um tempo para isso acontecer, né? É um investimento óbvio de entrega e de disponibilidade. O exercício da disponibilidade reflete na preparação. Não. Então, se você se entrega, Deus vai cooperar com você naquilo que você está se apresentando para oferecer a ele. E aproveitando que a gente está falando de disponibilidade, você queria fazer uma pergunta relacionada a isso? O seu TDAH não vai deixar você fazer depois, então faz agora. Não, isso é verdade, tem que cuidar. Não, aproveitando que a gente está falando de disponibilidade, né? E a gente viu recentemente aí que você está se colocando à disposição de algo diferente do que você está acostumado, né? Tanto na vida enquanto policial, enquanto pastor, agora você está se disponibilizando para uma outra área, que é a área da política. E a gente crê, pelo menos a gente já falou em outros episódios aqui, que o cristão ele tem que estar inserido dentro da política, né? E a gente quer saber qual é a tua visão referente a isso, porque por muito tempo o cristão deixou de estar em lugares, e esses lugares agora estão tomados por outro tipo de visão, por outro tipo de cultura que não é a cristã. Muitas vezes a gente acaba enfrentando muitos problemas por isso. E hoje você está se colocando à disposição, né? Está buscando, almejando uma cadeira lá para nos representar. E eu queria que você colocasse um pouco isso, o quão importante é o cristão estar nesse meio também. Legal. Henrique, hoje eu estou como pré-candidato a deputado estadual pelo Paraná, e isso surge como um propósito estabelecido por Deus para mim já há 10 anos. Eu ouço Deus falar sobre isso. E a dúvida sempre foi entender quando é o tempo, qual é o tempo, quando seria a hora de me disponibilizar para caminhar em direção a isso, mas da mesma forma também fui me preparando. E durante todo esse tempo eu sempre tive a consciência da necessidade do cristão, não apenas na política, mas em todas as áreas da sociedade. Quem são os cristãos em uma sociedade? Quem somos nós diante deste cenário de contexto social? Um grupo de pessoas que foi alcançada por Cristo e que está sendo regenerada pelo poder da palavra, a palavra de Deus, sendo transformados e modelados à imagem de Cristo para influenciarem a sociedade, para trazerem essa transformação ao máximo de pessoas possíveis, resgatando-os da condenação do inferno e trazendo-os para esta nova dispensação de reino, esta nova graça, essa manifestação do poder. Então, se o cristão tem essa missão de, após ser alcançado por Cristo, influenciar pessoas e trazer o reino para a terra, em qualquer lugar o cristão é bem-vindo. Em qualquer lugar é necessário ter um cristão. Em qualquer área da sociedade, o cristão precisa estar, porque existem pessoas que precisam ser alcançadas em todos os lugares. E para isso, Deus tem pessoas específicas. Para cada propósito, Deus tem pessoas específicas. Isso fica claro em toda a Bíblia. Quando, por exemplo, a gente já chega na política, quando, por exemplo, Deus se manifesta na Babilônia e levanta na Babilônia pessoas para que o reino fosse representado por essas pessoas, Deus aparece às margens do rio Quebar e encontra um homem chamado Ezequiel. O nome dele é Ezequiel. Ele é o profeta das margens do rio Quebar. Ele é o profeta das margens. É ele que está no meio da construção. É ele que está no meio dos operários que trabalhavam construindo os tijolos para as edificações da Babilônia. Ele está lá trabalhando. Então, se Ezequiel é o cara que trabalha e é o profeta que representa Deus
no meio do povo, Deus também entra no palácio e encontra Daniel. Porque para o povo Deus tem Ezequiel, mas para o palácio Deus tinha Daniel. Deus tem sempre e sempre terá alguém em cada área da sociedade. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra 2 referências no livro de Atos dos Apóstolos que ocupam majoritariamente a narrativa de Atos, um até o capítulo 13 e outro a partir do capítulo de número 13. Até o capítulo de número 13 de Atos, o protagonista é Pedro. A partir do capítulo de número 13, o protagonista é Paulo. Então, cada um está em um contexto do livro exercendo influência. Pedro é o apóstolo para os judeus. Paulo é o apóstolo para os gentios. Deus levanta Pedro para os judeus e levanta Paulo para os gentios. E é interessante que aqui existem também alguns contrastes do reino, algumas aparentes incongruências que rompem a lógica. Por quê? Quem é mais preparado, Paulo ou Pedro? Óbvio que é Paulo. Paulo passou por escolas de formação. Paulo passou por níveis de instrução que Pedro jamais passou. Paulo era alguém extremamente preparado. Nós poderíamos falar do currículo dele aqui como poliglota, como um mestre da lei, como um fariseu, como um filósofo, cidadão romano. E Pedro era só um pescador. Mas Deus levanta Paulo para os gentios, Pedro para os judeus, mas quando nós vamos encontrar Deus levantando alguém para pregar às grandes multidões, melhor seria Paulo, mais preparado, mas quem Deus levanta é Pedro. Paulo nunca pregou para 3.000 pessoas que aceitaram Jesus em um culto que ele estava ministrando. Pedro, no primeiro sermão, já ganha 3.000 almas para Cristo. Então, Deus escolhe quem quer e o posiciona cada um em lugares estratégicos para o seu reino, para o seu propósito. E aqui a gente entra na política, porque muitas vezes o cristão carrega a sensação de que a política é algo paralelo, separado da sociedade. E isso é uma mentira. É impossível nós estarmos isolados da política. Todo ser, enquanto um indivíduo social, está envolvido politicamente. Se você é um cidadão, se você tem teu CPF, teu RG, carteira de trabalho, se você tem tua carteira de habilitação, se você tem teu título de eleitor, se você compra, se você vende, se você convive, se você se alimenta, você é um ser político. Nós somos um ser de envolvimento político. Nós estamos envolvidos com a política. Nós não estamos separados da política. A diferença é que, como eu estou envolvido nesse contexto político, ou eu sou apenas um passageiro das decisões políticas, ou eu participo ativamente da política. Quando eu decido não me importar com a política, eu não deixo de ser um ser político. Eu sou um ser político conduzido pelo outro. E aqui tem uma frase de Platão. Apesar de ser filósofo, eu gosto muito de facilitar a compreensão das coisas, até porque eu entendo que Cristo sempre fez isso. É alguém que pensava profundo, mas tinha prazer em caminhar nas águas rasas do conhecimento para que todos entendessem. Porque a beleza do conhecimento não é o quanto eu demonstro ter, mas o quanto você entende daquilo que eu estou compartilhando com você. Então, Platão tem uma frase, eu parafrasio ela dizendo que a maior condenação para as pessoas boas é ser governada pelas ruins quando elas não decidem se envolver ativamente com a política. Se eu não quero me envolver no cenário político, entender, gastar tempo, compreender, eu entrego o governo da minha vida, da minha sociedade, do meu grupo, a gente maldosa. Porque eu não tenho a capacidade de discernir quem de fato é o melhor para estar nestes processos de decisão, nas mesas das decisões. Então é impossível a gente se separar da política. Somos seres políticos, estamos envolvidos no teatro da política. A diferença é como eu estou participando desse ambiente. Eu estou me importando, eu estou preocupado em entender o que acontece. Mais do que isso, eu entendo a necessidade de ter pessoas que me representem a minha fé, representem os meus princípios, representem o meu conjunto de crenças, porque política, hoje dentro de uma democracia, é isso. É grupos de pessoas que elegem seus representantes para defender os seus interesses. Isso é democracia. Quando nós falamos de um parlamento, de uma Câmara dos Vereadores, de um Senado, nós falamos de pessoas que são eleitas por pessoas, por grupos, que determinam para eles aqueles que irão receber a procuração de participar do processo decisivo
de sociedade, de lei, de construção social dentro dos parlamentos, das casas de lei, das casas de leis, das câmaras. Então, nós, enquanto cristãos, devemos, por força de propósito, de compromisso, estar preocupados, sim, com a política, considerando que o poder político define tudo na nossa vida social. O preço da comida, o preço da roupa, o preço do sapato, o preço do combustível, o que vai ser ensinado na escola, o que vai ser ensinado para os teus filhos, o que vai ser ensinado para a sociedade, até onde a gente pode ir, o que devemos ou não devemos fazer, são decisões construídas pela política. Quando eu, enquanto cristão, digo não, política é do diabo e eu não quero me envolver com isso, eu estou dando para Satanás aquilo que não é dele, aquilo que ele não tem autoridade. Mas eu entrego para ele, ele abraça com muita alegria e entusiasmo o poder que vai determinar o caminho que a nossa vida enquanto sociedade vai seguir. E agora, pensa comigo, eu cristão, que tenho o Espírito de Deus, que tenho princípios, que tenho a palavra de Deus queimando no meu coração, que tenho contato com Deus, que sou alguém que representa o reino, estou dizendo, Satanás, governe você porque eu não quero. Reja você porque eu não quero. Qual que é o reflexo disso? Uma sociedade de cultura corrupta. Uma sociedade onde as crianças não são preservadas, onde os adolescentes não são preservados, onde a inocência não é um bem cuja tutela está sendo guardada com força, com intensidade, onde a erotização entra com facilidade. Você vê crianças de 5, 6 anos sendo erotizadas. Por quê? Porque quem deveria decidir como a sociedade deve agir com princípios não está se posicionando como. Então hoje nós precisamos, enquanto cristãos, mais do que ter a consciência de que nós devemos estar envolvidos na política, uma vez que eu já disse nós estamos, mas estar preparados para sermos representantes dos princípios que nós cremos e defendemos com a nossa própria vida, se isso for necessário. Se eu creio que a Bíblia me garante liberdade de fé, liberdade de expressão, liberdade de vida. Se eu creio que a inocência das nossas crianças é um bem sagrado, que eles devem ser preservados, se eu creio que Deus estabeleceu na criação a identidade do indivíduo e os criou como homem, mulher e qualquer outra coisa para além disso foge da normalidade, deve ser respeitada, mas foge da normalidade, se eu creio que isso é o padrão e é isso que eu acredito como sociedade, que família é um homem, uma mulher, seus filhos. Se eu creio que isso é o padrão da sociedade, que isso é o que a Bíblia me garante, eu preciso me posicionar em direção a isso. E fazer que isto seja a regra respeitada pela maioria daqueles que também creem comigo assim. O que nós vemos hoje é uma maioria com princípios claros, estabelecidos, muitas vezes se omitindo de assumir o papel decisório ou estar como protagonista na mesa das decisões, e uma minoria que se ocupa dessa força porque nós entregamos nas mãos deles, decidindo o que nós, a maioria, devemos viver. O que é democracia? Democracia é o governo da maioria. Democracia é isso, é simples. É um grupo de 5 pessoas, vamos escolher como é que a gente vai viver em sociedade nessas 5 pessoas. 3 querem viver assim, 2 querem viver assim. Quem ganha? A maioria. E hoje, porque muitas vezes pessoas de bem não resolvem se disponibilizar para essas decisões, minorias com interesses escusos, que não correspondem à realidade da maioria, estão decidindo por nós. Estão determinando o que a gente vai fazer, o que a gente vai viver. E não adianta, são coisas que não são resolvidas de outra forma, senão assumindo espaço. E aqui eu digo que o poder não tem vácuo. Não deixa vácuo, não tem espaço vazio. No processo decisório, na mesa da política, nas mesas do governo, nas mesas das decisões sociais, não tem espaço vago. Se não tem alguém ocupando de forma positiva, sincera, honesta, verdadeira, com caráter, vai ter outra pessoa. E foi o que aconteceu durante muito tempo na construção política da nossa nação. E, em especial, no envolvimento político de muitos religiosos. Eu conheço muita gente boa, sincera, honesta, de caráter, mas que não se envolve com a política ativamente como poderia.
E em contrapartida, eu vejo no curso da história, em especial das nossas igrejas, pessoas que decidiram se envolver, mas que não eram comprometidas com o evangelho, que não tinham caráter, que não tinha princípio, e isso gerou uma mancha muito grande. Pessoas que entraram para a política e não honraram aquilo que defenderam que honrariam, porque não tinham preparo, caráter, não tinham uma conduta ilibada para de fato representar. Isso também gera uma barreira para o público cristão, porque eles vão dizer, é mais um que entra e se envolve e vai se corromper, como se a política corrompesse alguém. A política não corrompe ninguém. Assim como o dinheiro não corrompe, o poder não corrompe. Não, André, não. Eu ouvi uma frase durante muitos anos, a ocasião faz o ladrão, talvez vocês tenham ouvido também, mas isso eu discordo veementemente. A ocasião não faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão. A oportunidade de roubar revela quem tem um caráter corrompido e quem tem uma conduta, uma postura, uma atitude de ladrão. Então assim também é a política. Pastor, a política corrompe? Não, a política revela quem tem um caráter corrompido. O dinheiro corrompe, o dinheiro vai deixar a pessoa soberba. Não, o dinheiro não deixa ninguém soberbo. O dinheiro muitas vezes mostra quem é soberbo e quem é arrogante, mas eu conheço muita gente pobre, eu sou criado em uma casa pobre, uma família pobre, eu sei do que eu estou falando. Eu conheço muita gente pobre, arrogante demais. E conheço muita gente rica, humilde demais. Então não é o que eu tenho, é quem eu sou, quem eu decido ser. E se eu decido ser alguém para influenciar o ambiente não tem o poder de influenciar. Nós cristãos precisamos romper esses muros de amedrontamento que são colocados inclusive por influências espirituais malignas para nos afastar de lugares de protagonismo que podem influenciar uma sociedade. Já parou para pensar? Se Deus dá para nós um poder de comunicação que transforme, que resgate valores sociais, valores como liberdade, valores como os princípios da nossa fé, os nossos princípios. Se Deus nos dá esse poder e diz assim, eu vou colocar na mão de vocês a ferramenta da comunicação para vocês alcançarem pessoas que estão sendo destruídos pelas influências malignas, pelas estratégias malignas, famílias que estão sendo aniquiladas, casamentos que estão acabando, crianças que estão sendo expostas. Aí Deus fala assim, eu vou entregar na mão de vocês a comunicação para que vocês alcancem estas casas e mostrem para eles que ainda existe esperança. Aí isso vem para a gente e a gente diz, não, esse negócio é do diabo. Comunicação, deixa pra lá. Internet não é pra nós, isso daí é do diabo. Aí o diabo vem e abraça e diz, é meu mesmo, não é de vocês. Não se envolvam. Não entrem aqui. Porque ele quer que você entre num lugar que ele está dominando? Jamais. É tudo que ele quer, né? E uma coisa que acontece muito hoje é isso que o senhor falou. Às vezes as pessoas elas não se posicionam, não ocupam esses espaços e alguém vai ocupar por elas, né? E às vezes a gente vê hoje muita gente com esse medo de se posicionar. Porque hoje em dia, se você se posicionar em determinados assuntos, você corre risco de ser muito bombardeado, confrontado, né? E eu acredito que, até isso eu ia perguntar sobre isso, pela experiência profissional que o senhor tem, pela experiência pastoral, né? A gente imagina uma linha de trabalho que o senhor vai ter no meio da política, né? E o senhor já sabe que essa linha, o que não vai faltar vai ser críticas, gente apontando o dedo ou tentando, como a gente falou antes, as fake news, né? Vai tentar prejudicar de todas as formas possíveis. E eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas que têm essa oportunidade não se posicionam por medo dos ataques, das críticas que vão vir. É isso mesmo, o senhor concorda comigo? E é nessa linha mesmo que o senhor pretende trilhar? Lucas, eu estava em uma entrevista nos estúdios da Band semana passada, e quando eu estava saindo da entrevista encontrei um grupo de pessoas e fui apresentado a eles, e quando eles descobriram que eu era policial, pastor e pré-candidato a deputado estadual, eles perguntaram para mim, um dos indivíduos que lá estavam, um dos rapazes que lá estavam, perguntou, tá, então me explica, o que você acredita? Você acredita que há mudança para a sociedade? Você está colocando o teu nome à disposição porque você crê que essa sociedade tem esperança de mudar?
E ele perguntou isso e logo em seguida fez um comentário. Por quê? Tem muita gente que vai se expor a isso e só vai ser submetido a ataques, e tem gente que não vai ser feliz e acaba se frustrando. Foi essa a fala dele. Quando ele me disse isso, eu perguntei para ele, você é um cristão? Ele falou, sim, sou evangélico. Eu vou te perguntar uma coisa, o que Deus te prometeu? O que Deus me prometeu? O que Deus propôs para mim enquanto igreja? Antes de se tornar assunto aos céus, Jesus está com os seus discípulos, antes dele assumir o lugar no trono, ele já havia ressuscitado, passou 40 dias com eles, ele reúne os discípulos e ele libera uma promessa, ele diz, não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando ele promete o poder, quando ele libera essa promessa, ativa esse novo tempo, ele faz uma associação ao destino que o poder daria a eles. A promessa ativa um processo que te leva a um destino. Qual é o destino? Vocês serão minhas testemunhas. Então Deus está nos apontando por Cristo a certeza de que a única coisa que nós receberíamos enquanto igreja é o poder para ser testemunha. A palavra testemunha, ela vem de uma palavra grega e o sentido dela é martírio. A palavra testemunha está estritamente conectada à palavra Marte. O que é Marte? Morrer. A ideia que Cristo está nos dando é, eu estou dando poder para vocês, para que vocês tenham condições, para que vocês tenham disposição de morrer pela minha causa. Então, o que o cristianismo nos propõe é a disposição de dar a nossa vida pela causa que a gente acredita. Se eu entendo que isso é ser um cristão, eu gasto a minha vida e me deixo gastar pela causa do reino, pelos princípios do reino, pela proclamação do reino. E a política é exatamente isso. Eu não estou me colocando como pré-candidato a deputado estadual porque eu acredito que o estado do Paraná vai ser salvo pela minha pré-candidatura. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que eu vou ser alguém que estará disposto a enfrentar o que for necessário para cooperar com esta transformação que sim, nós podemos viver. E aí entra algo que eu creio com muita convicção. Eu acredito que nós viveremos um avivamento no Brasil muito grande. Antes do arrebatamento, haverá um avivamento. Haverá uma injeção, uma propulsão, uma força do Espírito liberada sobre nós para que nós venhamos alcançar as pessoas no mundo para pregar a elas o Evangelho do Reino e isso fazendo com que, antes do arrebatamento, haja uma explosão evangelística, uma explosão missionária de evangelização e de mensagens pregadas pelo reino e do reino. Então, eu acredito que nós fazemos parte disso, a nossa geração faz parte disso, nós acreditamos nisso, que Deus tem algo para nós que é muito além daquilo que a gente está vivendo, porque a gente vive uma geração cansada, uma geração desgastada, uma geração que aprendeu a viver um espaço religioso, mas sem muitas experiências. Hoje você pega adolescentes e eles não sabem o que é ver alguém sendo liberto de uma possessão demoníaca, não sabe o que é ver um paralítico andar, um cego enxergar, um surdo ouvir, não sabe o que é ver o evangelho impactar uma sociedade a ponto dos índices pejorativos daquela sociedade mudar. E isso sim é avivamento. Avivamento não é um aumento de cristãos, um aumento de evangélico. Hoje a gente vive isso. São mais de 65 milhões de evangélicos no Brasil. Mas à mesma medida que sobe o número de evangélicos, sobe o número do aborto, sobe o número do abuso infantil, sobe o número de pessoas dependentes químicas, sobe o número de envolvidos com facções criminosas. Aí eu pergunto, que evangelho é esse? Que reino é esse? Que a gente cresce, mas ao mesmo tempo que a gente cresce, cresce também o mal. Isso não é um reino, isso não é um avivamento, isso é um número. E eu acredito que Deus nos dará exatamente aquilo que é um verdadeiro avivamento, que é uma transformação na sociedade. Avivamento é Deus assumindo as rédeas da igreja, colocando ela de volta no trilho da sua vontade e mostrando por que Deus colocou a igreja na terra. Quando Deus assume o controle, reposiciona pessoas em lugares certos, com o propósito certo. E é aqui que eu creio que esse avivamento passa pela política.
É Deus colocando pessoas com propósitos, comprometidas com a justiça, comprometidas com a verdade, comprometidas com o reino, para exercerem, de fato, a influência em um lugar onde a sociedade pode ser mudada. Porque existem níveis de influência. Se eu falo para a minha casa, eu influencio a minha casa. Se eu falo para a minha igreja, eu influencio a minha igreja. Se eu assumo um lugar de protagonismo numa casa de leis, eu influencio uma sociedade. Eu influencio um estado, eu influencio uma nação. Eu tenho esse poder de ser uma parcela de cooperação. Então, sim, eu acredito que os ataques virão. Porque quando Neemias decide reconstruir um muro, sempre vai ter Tobias e Sanbalate, Gerson, que vão tentar desestimular ele a isso. Mas a nossa consciência é muito clara que a obra que nós estamos construindo é muito grande, não dá tempo da gente parar para responder os ataques. E mais do que isso, eu tenho plena consciência de que quem está conosco é muito maior do que quem está lá fora. Diante dos ataques, a única coisa que eu entendo é que estou no caminho certo, porque ninguém ataca e ninguém vai atacar quem não está gerando resultados. O diabo não vai ficar contente, Satanás não vai ficar feliz, os adversários da fé jamais ficarão felizes em ver um cristão se posicionando para exercer influência aonde eles estão dominando. É por isso que alguns dias atrás um professor assumiu um lugar de protagonismo nas redes sociais dizendo que o lugar de crente é dentro da igreja. Lugar de crente é dentro nos cultos, dentro das reuniões deles. Isso é o que Satanás quer. Isto é o que os inimigos da fé querem, os inimigos da igreja querem. Que a gente gaste tempo dentro da igreja de segunda a segunda. Ensaio, reunião, treinamento. E só aquilo ali. Para quê? Para que em a igreja ficando apenas dentro das quatro paredes, a sociedade seja deles. A gente perca tempo brigando pelos nossos próprios problemas e não exerça influência do lado de fora. Pastor, o senhor quer dizer que a gente não tem que estar na igreja? Claro que não. É lá dentro que a gente tem que estar, sim, para receber de Deus, lá dentro aquilo que a gente vai entregar lá fora. Até porque o mundo não tem a condição que nós temos de ouvir Deus. Quando a igreja está reunida no cenáculo e o Espírito Santo é derramado sobre eles, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar quando de repente eles ouvem o som do céu. O som que vem do céu é som de vento. Eles olham e veem línguas repartidas como que de fogo. De repente eles começam a falar em outras línguas porque são cheios do Espírito Santo. A igreja dentro do cenáculo ouve o som que o céu está produzindo, mas quem está do lado de fora ouve o som que a igreja reproduz. Então quem está do lado de fora não ouve o som do vento. Quem está do lado de fora não vê as brasas. Quem está do lado de fora não é cheio do Espírito Santo. Quem está do lado de fora ouve a igreja. Pedro sai não para convencer, Pedro sai para defender. A pregação de Pedro não é vou mostrar para vocês como vocês têm que fazer a partir de agora, não. A pregação de Pedro é para explicar o que é que estava acontecendo ali. Quando ele começa a explicar, ele termina de explicar, a palavra é tão contundente, tão forte que Pedro vira as costas sem fazer apelo. Eu imagino ele dizendo, gente, aqui ninguém está embriagado, isso aqui é o que foi profetizado por Joel, aquilo que se manifestou em Cristo, Cristo que vocês mataram, mas ressuscitou ao terceiro dia, está cumprindo isso nas nossas vidas. Tchau. Quando Pedro pega a Bíblia, o sermonário, o lenço, vira as costas, o pessoal grita, como assim, Pedro? Vai embora como? De que jeito? Você apunhalou o nosso coração. A palavra compungiram-se os corações é ser apunhalado. Pedro prega para explicar, o coração de quem ouvia é apunhalado pela pregação de Pedro e ele diz, e agora? Eles dizem, e agora? O que é que a gente vai fazer? Eles perguntam para Pedro, o que nós fazemos? Depois que você falou, tudo que falou em nosso coração foi apunhalado pela palavra, mostra-nos o caminho. Aí ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você, sua casa, sua família. Ali é o testemunho do que é ser igreja. Por quê? Quando a igreja não é questionada sobre a sua forma de viver, significa que a sua forma de viver está muito comum à forma de viver de qualquer outra pessoa. Quando ninguém acha estranho porque você não aceita a corrupção. Quando ninguém acha estranho porque você vive uma vida diferente, significa que a tua vida não está tão diferente assim. Agora, quando a pessoa diz assim, tá, mas está todo mundo fazendo, por que você não vai fazer? Aí você explica por quê. A minha forma de viver é fundamentada aqui. A pessoa vai falar, uau, como que eu faço para ser assim?
Isso é ser sal. Isso é ser luz. Então é exatamente nesses lugares onde as pessoas não ouvem o que Deus está propondo que elas ouvirão o que a igreja vai apresentar. O que nós vamos apresentar. E aqui não é uma bandeira de defesa de instituição religiosa, porque se tem algo que a nossa geração não precisa, é de mais bandeiras denominacionais. A nossa geração precisa de reino, de gente comprometida com o reino. Às vezes eu vejo pessoas comprometidas apenas com instituições religiosas e muitas vezes as instituições religiosas não representam os interesses da maioria. Pessoas que defendem apenas bandeiras de poucos. Nós precisamos de cristãos que representem o reino, os interesses do reino. Porque se eu me preocupo com o coração das pessoas, cumprindo o propósito do reino, sim, eu estarei em lugares para representá-los. É aí que eu digo que Satanás não quer a nossa presença em lugares de liderança, em lugares de comando, em lugares estratégicos, em lugares de decisão. Ele não quer. Ele quer que a gente diga que aquele lugar não é nosso. Porque aí quem decide é ele. Quem decide são os seus servos com os seus interesses. Mas Deus nos dá uma palavra de ordem dizendo: eu vos encherei com o meu poder, darei poder para vocês serem minhas testemunhas em todos os lugares. Estarem dispostos a morrer pela causa de anunciar o reino. E o que tem de gente na história que morreu por defender o reino, nós acompanhamos isso, poderíamos falar isso. Agora, recentemente, um dos líderes políticos cristãos nos Estados Unidos foi assassinado na Pensilvânia enquanto estava explicando a razão do que ele cria, a necessidade de levantar pessoas. Por que eles são assassinados? Por que são atacados? Porque Satanás não quer que essas pessoas estejam nesses lugares. Mas é lá, é para estes lugares. E se nós tivermos medo, nós não seremos uma geração que honrará a causa do evangelho, porque Deus não nos deu espírito de temor, Deus nos deu espírito de ousadia. Todas as vezes que você for intimidado pelo medo, pela oposição, pela opressão, para permanecer aonde está, e isso lhe prender, você está renunciando de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, que é influenciar. Então, diante da ameaça, a única coisa que você tem que fazer é erguer a cabeça e dizer assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor foi perseguido. Quando Jesus diz aos seus discípulos: quando vocês forem caluniados, quando vocês forem injuriados, quando vocês forem perseguidos, se alegrem, porque os profetas também foram. Eu costumo dizer que a crítica depende de onde ela vem, é boa, né? É sinal que você está no caminho certo. Dependendo do jeito da pessoa que te critica, do povo, da massa, da galera que está falando. Me mostre os seus inimigos e eu direi se você está cumprindo propósitos do reino. Né? Quem tá feliz com você, quem tá triste. É isso aí. Não, primeiro, parabéns, pastor, por se colocar à disposição realmente, porque, como você colocou, a gente precisa de muito mais isso, porque a gente precisa tomar, você usou muito a palavra influência, né? E até na escola dominical no domingo a gente estava falando a respeito disso, porque muitas vezes o cristão ele vai buscar conselhos com ímpios, né? Para pessoas que não seguem, ou não têm a mesma visão de fé, de esperança que nós temos, e muitas vezes nós damos ouvidos a essas pessoas. E aí que começa o problema, né? O que você mais falou também é que o inimigo, o que ele mais quer é que nós não estejamos em lugares de decisão, lugares assim que nós vamos mostrar para outras pessoas que o caminho não é bem por ali, né? E o salmista deixa, no Salmo 1, inclusive, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, nem se ajuntam com os escarnecedores, né? Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. Como que as pessoas vão conhecer a lei do Senhor, vão conhecer aquilo que Ele quer para o cristão realmente, se a gente não tiver nesses lugares de liderança, de posição, né? de influência realmente, né? Às vezes a gente se deixa levar por exemplo, muitas pessoas vão tirar um conselho a respeito do casamento com pessoas que não são casadas. Tá, mas como que você vai querer ter um conselho de alguém que não vivenciou, ou que já alguém que não passou? Exatamente. Então a gente precisa ter essa visão que a gente precisa estar nessas posições para repassar o que Cristo nos passou. Porque um dia, muitos de nós tivemos a vida transformada por ter esse entendimento, né, de que nós vivíamos antes não fazia sentido.
mas a partir de agora a gente precisa ter a cabeça no lugar para a gente conseguir repassar para mais e mais vidas, mais pessoas, para elas serem transformadas também. E isso é muito importante, e que inclusive essa sua fala, ela é uma das verdades que queimam no meu coração. Eu acredito muito, acredito que na nossa geração, ou nas nossas gerações, porque pela primeira vez da história da humanidade, 5 gerações convivem no mesmo tempo. Então, nas gerações deste tempo, eu acredito em especial que existem milhares de jovens e adolescentes que receberam de Deus tanto, que receberam dons, talentos, que receberam de Deus vocação e que precisam ser estimulados a desenvolver isso, porque as nossas gerações precisam daquilo que eles receberam. Eu acredito muito que vai levantar uma onda de jovens e adolescentes envolvidos com a política, envolvidos com o governo, envolvidos com a influência ou as áreas de influência da sociedade, não porque querem o espaço do poder, não porque querem interesses pessoais sendo concluídos e cumpridos, não porque querem cargos para as suas famílias, mas porque querem ver a sociedade caminhando em direção ao propósito que Deus estabeleceu, caminhando em direção a um reino, a um governo, a uma convivência social de paz, de amor, de justiça. As nossas gerações estão cansadas, os nossos jovens estão cansados, eles não querem mais isso, eles querem de fato gente preocupada com gente. E eu acredito que tem muitos jovens e adolescentes que vão se levantar. A nossa geração não está perdida, a nossa geração tem força, a nossa geração tem capacidade, tem potencial. Talvez ela não tinha voz até agora, talvez ela não tinha representação, talvez não tinha alguém que abraçasse, olhasse para eles e dissesse: vocês têm sim condições de exercer uma transformação gigantesca na nossa nação. Inclusive no Brasil, a decisão política desse ano pode ser desequilibrada pelo voto dos adolescentes e dos jovens. A força deles é assustadora. E eu acredito nisso. E é para ser uma voz para os jovens. É para ser uma voz para os adolescentes, que até hoje não tem uma representação ativa em nosso público cristão no estado do Paraná. Quem é que conversa com a gente? Quem chama a gente para conversar? Quem chama vocês para planejar, para decidir, para apontar projetos? Ninguém. Quem chama a gente? Ninguém. Então é para esse grupo que eu me levanto para ser uma voz e dizer: eu acredito que nós temos força para mudar, que nós temos condição de alcançar uma transformação gigantesca que pode alcançar o Brasil a partir do nosso estado, a partir da nossa cidade. Se Toledo encontrar jovens como vocês, preocupados com o reino, e os chamar para as mesas das decisões, Toledo pode ser impactada. O senhor falou de uma geração, né? Eu tenho visto vários jovens, né? Inclusive nós trouxemos aqui a Vivian, trouxemos a Milena, né? Que são jovens influenciadoras que estão fazendo a diferença nesse tempo, né? Falando sobre Jesus, usando as ferramentas que a internet proporciona, né? A internet como ferramenta que é tão importante, né? E impactando tantas vidas de uma forma positiva, né? Ao mesmo tempo que a gente vê também tanta gente perdendo tempo, usando de forma negativa, mas como o senhor falou, eu acredito que nós temos muitas pessoas que vão se levantar ainda mais, né, fazendo isso. O podcast, a ideia do podcast é justamente isso. É falar de Jesus para as pessoas, é levar uma mensagem positiva no meio de uma internet que muitas vezes é tão poluída de coisa ruim, né? Onde as pessoas eles vão atrás de cortes. Como é que a gente fala? De polêmica. Treta, bagunça. O pessoal, e os nossos cortes aqui são para falar de Jesus. A gente quer que as pessoas sejam impactadas mesmo, transformadas, né? E da mesma forma, a política. Eu acredito que a entrada do senhor na política é justamente buscando isso, né? Buscando fazer algo diferente, gerar algo diferente, despertar algo nessa geração, né? Porque a gente precisa realmente de pessoas assim. Até nós temos um episódio acho que foi o do Jackson, que um abençoado comentou lá, assim, lá no YouTube. Começou a falar de política, eu já mudei de vídeo. Tá bom, meu irmão, Deus abençoe. Pode assistir outra coisa. Não sei lá o que eu respondi ele lá. E eu fiquei pensando. Eu falei, gente, cara, se você vive nesse, como você já falou antes, né? Se você vive aqui, você precisa de política. Mas precisa de uma política que presta, de pessoas decentes, né? Então por que não falar? Por que não juntar?
né? Eu acho que é extremamente necessário. E olha que legal, Lucas, algo interessante, né? E faz muito sentido para essa nossa conversa agora. Eu sei que nós vivemos em uma sociedade que é sobrecarregada pela demanda de trabalho, pela necessidade de resultados. Hoje nós vivemos uma sociedade que é sobrecarregada pela intensidade de informações. Então, uma pessoa, um trabalhador comum, acorda de madrugada, pega ônibus para trabalhar, enfrenta a rotina cansativa de um trabalho, de uma jornada intensa, chega em casa de noite. Alguns ainda, para tentar mudar a vida, vão direto para uma faculdade. Passam 4 horas num banco acadêmico, voltam para casa de madrugada para dormir 3, 4 horas por noite. Então, sim, é difícil exigir que as pessoas tenham um nível à altura de outros que não têm esse tempo de estudar sobre política, de conhecer sobre política. Então, é compreensível que algumas pessoas não conheçam pela falta de tempo, porque precisa pôr arroz na mesa, precisa pôr feijão na mesa, precisa pôr carne na mesa, tem que trabalhar para isso. Então, eu não posso esperar que as pessoas tenham um nível sobre conhecimento político que tem um acadêmico que estuda a vida inteira sobre política e vive para isso. Não tem como. Porém, eu preciso mostrar para esse trabalhador, para essa pessoa de bem, para essa pessoa honesta, que mesmo que ela não tenha um conhecimento profundo, ela precisa ter a mínima noção de que é na política que a vida dela é decidida e que ela precisa escolher gente de confiança que está tendo o tempo que ela não tem para lutar pelos interesses que são os interesses dela. Então, não consigo estudar muito sobre isso, não consigo conhecer muito, ok, mas eu entendo que eu preciso de alguém de confiança e de caráter que faça por mim aquilo que eu não estou conseguindo fazer, que me ajude, enquanto eu estou buscando pôr comida na mesa, a proteger os meus direitos e as minhas liberdades. Um representante. Um representante, é exatamente isso. E é interessante isso que você acabou de falar, eu acabei de lembrar de um cara que eu sigo no Instagram, não lembro o nome dele agora, mas ele faz muitos embates políticos, ele chama uma pessoa e ele coloca os dois lados da moeda, digamos assim. Aqui está o candidato que ele é a favor do aborto, que ele quer penas mais leves para bandidos, que ele quer isso, que ele quer... Enfim. Aqui do outro lado, liberdade econômica, isso, aquilo. Aí pede para a pessoa pegar a folha, né? De qual lado você se acha, né? Que você se identifica mais. E a pessoa muitas vezes pega... esse lado, digamos assim, volta no candidato exatamente do oposto. E muitas vezes acontece isso que você acabou de falar, né? A pessoa está envolvida numa rotina, numa mentira também, né? Que foi contada desde muitos anos, né? E acaba não parando para refletir. Está votando em algo que não acredita, na verdade. Em algo que vai totalmente contra os seus princípios. Mas por quê? Porque é assim, sempre foi assim, né? E continua da mesma forma. E a gente precisa passar exatamente essa visão. Tá? Você sabe, você precisa minimamente entender no que você está votando. Se você votar nisso, as consequências são essas. Mas se você, por acaso, mudar de visão, olhar por esse lado, né? É isso que a gente precisa passar, né? A gente vive, tanto dentro da igreja quanto na política, um embate, brigas, sem muita fundamentação muitas vezes, porque a gente defende A ou defende B, mas a gente precisa entender o que é que a gente está defendendo, né? E é muito bom que venham pessoas assim como você, jovens, para tentar mostrar isso, né? E falando de forma clara e objetiva e simples, para que essa pessoa mais simples consiga entender. Não, você está votando aqui, mas é isso aqui que você vai colher, né? Porque o que a gente planta é o que a gente colhe. E tem uma... Você falando num vídeo, eu lembrei do cara, ele chega assim qual que é o metal usado na fabricação do papel alumínio? Então o cara... não sei. Daí ele começa a fazer umas perguntas óbvias assim, né? E daí a gente fica pensando, meu Deus, como tem gente nesse nível de conhecimento e as pessoas são assim, ó, cara. Elas são tão manipuladas há anos, elas não conseguem responder uma pergunta tão básica, tão simples, que já está sendo respondida na pergunta, mas elas escolhem votar em pessoas que não representam nada. Esses dias eu perguntei pro meu tio, faz tempo já, e eu falei para ele assim, tio, o senhor é a favor do aborto? E ele falou, não, jamais. E ele tem um netinho que é especial. E eu falei, e se um dia falassem que iam abortar o seu netinho, o senhor gostaria? Não, jamais. Eu falei, então, tio, então o senhor está escolhendo errado, né? Eu falei para ele, não, mas veja bem,
Então, assim, é o que você falou. Você coloca todo o cenário aqui para a pessoa fala, não, isso aqui eu não quero. Mas eu voto em quem quer. Então, eu acho que o que a gente precisa? De pessoas preparadas, que têm o tempo que essas pessoas não têm, para lutar por isso. E aqui é exatamente o que você disse, é uma entrega sacerdotal, um tempo que ela não tem. Na verdade, alguém que se dispôs a doar o seu tempo para defender estas outras pessoas. É que nem a pregação do evangelho. Deus usa todos nós para pregar, mas a tua disponibilidade para pregar a outros vai determinar os públicos que você vai acessar. Se você entende que Deus te chamou e você se disponibiliza a estar a favor de cumprir o propósito de Deus ou disponível para atender às suas direções, Deus vai te usar para mais pessoas, para mais lugares, para outros lugares, porque você está à disposição. É a mesma coisa na política. Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha esposa, dos meus filhos, eu tenho o meu trabalho, tenho a minha igreja, tenho a minha profissão, mas eu tiro tudo isso e abro um espaço para servir a minha geração, para dar tempo para isso. É aí que nós entendemos. A gente cria um tempo para fazer o quê? Alcançar essas pessoas que não têm essa consciência ainda. E eu não culpo eles. A gente não tem uma educação de qualidade na nossa nação. A gente não tem uma formação de qualidade em nosso país por conta de decisões políticas, porque nós relegamos isso, entregamos isso ao acaso, entregamos isso à mão dos inimigos e perdemos a direção de uma construção saudável de educação. Então, não temos como culpar. O que a gente tem agora é que nos levantar, nós temos que nos posicionar para assumir isso e mudar isso para os nossos filhos, para que daqui a 10 anos os nossos filhos venham ter aquilo que nós não recebemos com qualidade. Daqui a 20 anos eles venham agradecer a quem decidiu se posicionar agora, não por interesses pessoais, mas para resgatar valores e princípios, para resgatar a direção certa para os nossos jovens, os nossos adolescentes, para as nossas crianças se disponibilizar. É como se fosse uma batalha, né? Você diz assim, fica tranquilo, eu sei que você não pode vir aqui nessa linha de frente, mas segura a corda da intercessão aqui que eu tô indo lá. Então, isso é a política, isso é a representação. E a minha ideia, Henrique, como você disse, é justamente mostrar para as nossas pessoas, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, gente simples, que não sabe o papel de um deputado, e eu não os culpo. Que não sabe o papel de um vereador, e eu não os culpo. Mas Deus me levantou para explicar para eles de forma simples. Um deputado trabalha na construção de leis para o Estado, um vereador faz também a construção de leis no município, o prefeito é o executivo, tem que ser fiscalizado pelo legislativo, então um vereador e um deputado tem que fiscalizar a gestão, tem que acompanhar o que está acontecendo. Ah, é isso, pastor? É por isso que você não pode colocar um deputado só porque você gostou dele, achou que ele é uma pessoa legal, ele é famoso, não, ele tem que ter capacidade mínima de se comunicar, de defender os princípios. Às vezes eu vejo pessoas elegendo gente que não sabe nem a razão da fé que carrega. Eu tô indo para defender o evangelho, tá? Me explica um pouco o que é o evangelho para você. O evangelho é ir pro culto. Não tem condição. Então nós precisamos que essas pessoas que têm condição, que conhecem, que têm propósito, que têm caráter, se levantem. Eu preciso que essa geração de jovens se levantem. Eu preciso que essa geração de adolescentes se levante. Eu preciso que eles venham comigo nesse movimento para transformar, porque se eles se levantarem, o espaço que gente despreparada, que gente maldosa está ocupando, será tomado não por violência, mas pela consciência que nós podemos trazer para essa geração. Amém. E lembrando, amém. como nosso pastor sempre fala, Jesus mandou jogar a rede pro lado direito, né? Então, fica a dica aí, né? Nas entrelinhas. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade, né? Misturando um pouco a fé, né? Na profissão. Aconteceu alguma situação que o senhor já enfrentou nesses anos de serviço? O senhor falou que você trabalhou um tempo na Rotan também. Aconteceu alguma situação assim que você fala assim, nossa, isso aqui foi um livramento de Deus... Isso aqui foi Deus, alguma coisa assim que te marcou? Sim, em especial o como Deus me usou para alcançar pessoas estando nesses lugares. É óbvio que em todos os lugares nós somos submetidos a experiências
em que nós precisamos mostrar a nossa postura, a nossa firmeza, e graças a Deus, nesses 14 anos de polícia, eu tenho uma história ilibada, irrepreensível, então agradeço a Deus por isso, porque é fruto e mérito da graça. Mas o que mais me alegra é saber que nesses lugares onde poucas pessoas foram e que Deus me deu a alegria de estar, Deus me usou para acolher pessoas, para ser um representante dele, para alcançar pessoas naqueles momentos. Então, a exemplo disso, eu contei algum tempo atrás em um podcast, uma das experiências que tivemos com um rapaz que foi preso pela nossa equipe, e quando eu cheguei na delegacia para entregá-lo, percebi que ele tinha um corte no rosto, ele estava armado com um revólver, ele ia praticar um roubo, nós o prendemos, e eu olhei para ele e perguntei: o que é isso no teu rosto? Ele disse assim: isso daqui é um tiro que eu levei, senhor. Aí eu falei para ele: você sabia que hoje você correu um risco muito grande se você ousasse confrontar com a gente de não estar mais vivo? Ele falou: senhor, eu queria até ir pro confronto mesmo, era a minha disposição, mas aí eu resolvi me entregar. Então nós o prendemos. Eu olhei para ele e falei: você sabia que Deus está te dando livramentos? Tem alguém da tua casa que está orando por você? Ele disse: sim, meu pai é pastor da Deus e Amor e está orando por nós. Eu falei: então Deus está te dando mais um aviso, que se eu fosse você, eu não recusava, voltava correndo para os caminhos do Senhor. Então, você saber que você estava lá para alertar uma pessoa do que Deus estava fazendo na vida dela, dando para ela a oportunidade de uma transformação. Outro exemplo, nós prendemos um rapaz que quando eu o prendi, ele me reconheceu, mas não falou comigo. Só depois que nós levamos ele para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo, que ele disse: eu queria falar com o soldado André Santos. Aí eu já estava fazendo o protocolo, documento para entrega, fazendo boletim, enfim. Aí eu fui lá no curró, onde eles chamam que fica os presos. Aí eu falei: tudo bem? Ele falou: tudo bem. O senhor é o pastor André? Eu falei: sou o pastor André. Você me conhece? Conheço. Chamei o senhor aqui porque eu quero voltar para Jesus aqui na cadeia. Aí eu fiz uma oração com ele, ele voltou para Jesus. Um mês depois, pastor João, que trabalhava só com penitenciária, me encontra e diz: André, você prendeu um cara que voltou para Jesus na cadeia? Eu falei: prendi, aham. Então, eu tô vindo aqui te falar sobre ele, porque ele tá crente na cadeia, tá pregando, não vê a hora de voltar para a igreja e congregar na igreja que ele não deveria ter saído. Então, essas experiências que Deus me deu me fazem acreditar cada vez mais que a polícia precisa de gente na ponta, que a política precisa de gente na ponta, que são lugares onde Deus quer instrumentos posicionados. Então, eu tive várias experiências, não foi uma nem duas, em que eu me alegro de estar lá para ser resposta para muitas pessoas, sem contar as dezenas de vidas que nós alcançamos que precisavam de um socorro e na hora aparece a gente. Pastor, como assim? Você está na rua, a pessoa está sofrendo um assalto, liga 190, quem chega? A polícia. A alegria de ver uma viatura chegando, defendendo ele, a esperança surgindo, não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Eu lembro de uma das ocorrências que inclusive rendeu-nos elogios e menções honrosas. Nós estávamos patrulhando o bairro Jardim das Américas e chegou a denúncia de um vizinho que a casa do lado estava sendo assaltada. E a gente foi com 3, 4 viaturas naquela noite. Quando nós entramos na casa, de fato, a mulher estava amarrada, o homem estava amarrado, e quando o assaltante que lá estava, no momento que a gente chegou, viu que a gente chegou, ele saiu correndo, mas ficou na lavanderia da casa, e nós prendemos ele. Mas quando a gente realizou a prisão e foi soltar as vítimas, o olhar de esperança e gratidão daquelas pessoas jamais será esquecido. Aquilo, para mim, sim, são as maiores experiências que eu tive como servo, como instrumento de Deus, para defender gente que estava em uma situação indefesa, que estava sob ameaça, que não tinha como se defender, mas que Deus me posicionou naquele momento para acolher aquela casa, aquela família, para ser uma representação do que Deus é: justiça, esperança, paz, calmaria. E aí eu lembro do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, na polícia tive várias experiências assim. Eu imagino. E de contato com policiais, com colegas que abriam o coração, que passavam por situações difíceis e encontravam em nós a condição de poder trazer uma palavra de Deus para eles, uma palavra de esperança. Recentemente recebi de um amigo: André, você mudou a minha vida. Eu nunca tive contato
com religião, e depois que eu te conheci, Deus começou a falar comigo, começou a alegrar meu coração, e eu fico feliz porque é para isso que Deus nos levantou, para ser instrumento, para ser um canal. Tem um amigo que estava conversando comigo, André, cara, que legal, ele não era crente, que legal, cara, você fala, o pessoal fica tudo impactado. Eu falei, irmão, eu sou só um canal, só o cano de PVC que traz a água do céu para a terra. Só isso, eu não sou nada. Amém. Quando o instrumento está sendo bem utilizado, fazendo a função correta, é isso que acontece. Mas já estamos caminhando para o fim, pastor. O Lucas vai fazer uma brincadeira, uma bate-bola que a gente costuma fazer. E no final a gente vai pedir para você deixar uma palavra para o povo que está em casa aí. Você já trouxe muitas palavras, né? Uma Mas aquela aula, do né? fundo do baú mesmo, para abalar as vidas que estão nos escutando através das telas aí. Eu vou falar uma palavra, o senhor me responde com outra. Tá bom? Perfeito. Vamos lá. Ministério. Chamada, Política. vocação, Servir. propósito, Polícia Militar. missão, Um orgulho. família, Um objetivo. alcançar pessoas, Uma vergonha. não cumprir propósitos. Ser feliz é Nosso maior prazer, talvez. Aline. Meu amor, Filhos. paixão e razão, André Santos. servo, E para finalizar, Jesus Cristo. tudo. Fechou aí, ó. Foi ligeiro na resposta, né? Esse é o verdadeiro bate-bola. É papo. Show de bola. Pastor. Nesse momento, eu gostaria que você, se possível, você até se dirigir para aquela câmera lá e deixar uma palavra de esperança, essa esperança que você falou até aqui agora, e de transformação também, para alguém que está em casa precisando. De milhões vai ser agora. Pega o peso, né? Para vocês que estão conectados conosco, a palavra é: ainda há esperança. Eu não tenho dúvidas que nós vivemos tempos difíceis, onde o peso, as pressões nas diversas áreas da nossa vida recaem, muitas vezes consomem a nossa energia, consomem as nossas expectativas. As experiências de frustrações também nos fazem desanimar e muitas vezes colocar uma dúvida sobre o que será do amanhã. Só que eu tenho a plena convicção que o nosso amanhã está na palma das mãos de Deus, e com essa segurança nós temos a condição de nos levantar e acreditar que o amanhã que nós vamos viver e está nas mãos de Deus depende da nossa disposição em se posicionar para caminhar em direção àquilo que Ele traçou para o nosso futuro. Não tenha medo, não tenha dúvidas, apenas se levante e caminhe em direção ao que Deus propôs, porque o que Ele tem para a tua vida, o que Ele tem para a minha vida, o que Ele tem para a nossa nação, é algo muito maior do que aquilo que nós já vivemos. Uma palavra para finalizar: os melhores dias do Brasil, os melhores dias do Paraná, os melhores dias da igreja brasileira não estão no nosso passado. Os nossos melhores dias estão prestes a começar. E você, jovem, adolescente, fará parte deste tempo de renovação e transformação que vai alcançar o Brasil. Que Deus abençoe a todos. Não deixe de acompanhar o Instagram do pastor André Santos, _AS, e receber tudo aquilo que a gente tem compartilhado com o reino. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E Amém, amém, de amém. milhões mesmo. Amém para tudo isso. Pastor, pode falar. Vai lá, não, manda ver. Pastor, a gente queria agradecer, foi um prazer receber o senhor aqui, uma aula aqui, né, de tantos assuntos, né, e saiba que o senhor é sempre muito bem-vindo. Quando vier para cá de novo, a gente marca um 2.0 aí, um novo episódio, fechado. E estaremos aqui torcendo por essa pré-candidatura, depois candidatura. Amém. Que Deus abençoe e que venha esse título. Amém, amém. Um excelente representante para nós. Né? Já tem levantado essa voz em muitos lugares e cremos que vai levantar também lá na Câmara dos Deputados e que seremos muito bem representados. Então você que está acompanhando aí, logo mais vai poder estar votando no pré-candidato, então, né? Tem que falar assim, pré-candidato. Daqui a pouco, candidato. E Deus vai te honrar nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua participação. Pastor, como o Lucas já colocou aqui, muito obrigado por ter se disponibilizado, ter nos dado uma aula de política aqui, foi uma benção, um momento muito bom. Nós agradecemos e vamos marcar o próximo já, em nome de Jesus. Isso aí, agradecer também o nosso amigo Edson, que está aqui nos bastidores, né, acompanhando, pastor. É cantor também, né, pastor? Cantor, pregador, poeta, filósofo. Então, muito obrigado pela parceria. Agradecer ao nosso amigo Rodrigo aqui também, da UpX, né, que dá todo o suporte aí pra gente. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá no YouTube.
para a gente poder alcançar mais pessoas, que essa mensagem possa chegar mais longe, nos acompanha aqui no Instagram do pastor aqui, vai estar passando aqui o Instagram de todo mundo para você se inscrever, compartilhar e nos ajudar a espalhar a mensagem de Cristo ao maior número de pessoas. É isso aí? É isso aí, muito obrigado você que assistiu, e aqui é desse jeito, são os 3 por 2. Valeu, gente, Deus abençoe. Deus abençoe, Obrigado, um abraço. pastor. Deus abençoe, gente. Gratidão.